Amém. Então, gente, o tema foi dado para falar sobre nova vida. Então eu quero falar da morte para a vida. Eu vou dar uma introduçãozinha do que foi falado na semana passada sobre justiça, que nós somos justificados, e aí eu vou continuar. Então, o ser humano, eu vou dar uma introduçãozinha, muitos já conhecem, mas só para eu conseguir encaixar onde eu quero chegar. O ser humano, então, ele, no começo, no princípio, ele se relacionava com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, e aí ele toma uma escolha. Assim como foi dada a imagem e semelhança de Deus para o homem, o que é transferido é a liberdade, o livre-arbítrio. E o homem decide não ter Deus, não estar com Deus. E aí o homem se afasta de Deus, por escolha própria. Deus permite, o homem sai, e a relação e a comunicação de homem e Deus, ela é separada, ela é desfeita. E o ser humano tenta viver de maneira sozinha, mas como pode viver sem viver? Como pode existir sem estar na existência? Como pode tentar reagir? É como se eu estivesse conversando com o meu braço e meu braço dissesse: eu não quero mais estar com você, eu quero me separar de você. Eu digo: está bem, mas quando você se separar, você vai morrer. Não vou morrer, eu vou continuar vivo. E aí o braço cai e ele fica se batendo, porque ainda há energia residual sobre ele. Mas em algum momento ele vai parar de se bater, porque ele não está ligado na fonte da existência dele. E assim é o ser humano com Deus. O ser humano, longe de Deus, ele tem uma energia residual de existência, mas ele chega um momento que ele morre. E o ser humano começa a tentar descobrir a existência, ou tentar sobreviver neste mundo que foi colocado, mas sem estar na existência, no real propósito. E o ser humano tenta e quebra a cara no começo. As primeiras famílias, a gente sabe o caos que acontece, o caos que a alma humana, a construção do homem é corrompida sem estar na presença de Deus, sem estar com amor. E passa o tempo e Deus, com muito amor e muita misericórdia, ele ainda quer se aproximar, ele quer de alguma maneira intervir, estar junto, mesmo sabendo que o homem estava errado, e o homem escolheu estar errado, o homem escolheu viver com a sua energia residual. Então, Deus começa a ter a teofania, a manifestação de Deus na terra, mas era uma manifestação que vinha e saía, em poucos tempos. E aí o ser humano tenta se virar ali, e aí vem Moisés, estou pulando a história, não quero me alongar nisso, e é dado as leis. Todos conhecem, os 10 mandamentos. Mas dentro dos 10 mandamentos vem as 603 leis, ou 603, que vem junto com o mandamento, os 10 mandamentos. E essa lei é dada ao povo para cumprir. Todo dia, todo nascer de sol. Cumprir 613 leis. E eu imagino que aqueles homens, aquelas mulheres viam aquilo e... impossível, mas vou tentar. Porque a minha energia residual está se esgotando e eu sei que eu preciso de alguma coisa. E eu vou me apegar a isso. Então o ser humano, o povo de Deus, o povo escolhido e separado, começa a viver nessa lei. E ele vê que essa lei não é o suficiente, porque eu faço de tudo, eu tento fazer de tudo, mas eu não consigo cumprir, eu não consigo fazer, eu não consigo estar nela. E a lei, ela serve, ela foi colocada não nessa perspectiva de que Deus colocando a lei para dizer: você é fraco, você é inútil. Não, mas é para provar que essa energia residual, por força própria, você não vai conseguir se ligar novamente no meu corpo. Ou melhor, meu braço novamente não vai conseguir estar em mim. Você não consegue. Não tem poder, força no teu braço para você conseguir se relacionar com Deus. Não há possibilidade. E aí que eu quero entrar com vocês. Eu vou começar a ler alguns versículos e vou parando e vou comentando, tá bom? Atos 13, 39. A gente vai colocar no telão ali. Aí eu vou ler com vocês. Atos 13, 39. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificadas pela lei de Moisés.
Então, ali a gente sabe a história de Jesus, a gente sabe o que Jesus fez. E aqui deixa claro, nessa passagem, nessa carta, de que tudo aquilo que a lei tentava, a gente tentava se justificar pela lei, se manter pela lei, era impossível. Vem a justiça de Jesus e nos faz, como está dizendo? Ela cria justificados, falta. Ela preenche, ela completa e ela anula a lei. Ela mostra que não, pela justiça de Deus, agora sim vocês realmente têm algo diferente. Já pulando para o próximo versículo, Romanos 3, 21, já encaixando. Entretanto, rapidinho. Então nós somos justificados, ok? Justificados por intermédio de Cristo Jesus por meio da fé. A fé nesse Cristo que morreu por nós. E aí não é mais por tentativa, não é por mais braço, não é por mais força, não é por seguir um ritual, seguir um mandamento, seguir uma disciplina, seguir um pensamento, não. Agora mudou. Agora veio algo diferente. O padrão subiu. Agora é crer e acreditar que aquele homem chamado Jesus é Cristo e morreu por nós, para nós estarmos no lugar dele, para nós termos a vida dele. Ele se colocou em nosso lugar. Então esse é o resumo, a base do Evangelho. Então nós recebemos essa justiça. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Pode avançar. Então 28. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há grego, judeu, branco, negro, pobre, rico, não há ninguém que possa escapar disso. Por que não pode escapar disso? Por causa do pecado de Adão, a hamartia, né? Que é chamado hamartia, é o pecado de essência, o pecado do sangue, pecado que vem no nosso DNA até aqui. Então não há ninguém no mundo que possa dizer: eu sou perfeito e eu posso me relacionar com Deus por conta própria, ou porque eu sei o que eu faço, ou porque eu sempre estou certinho, ou porque eu sempre venho os domingos, ou porque eu vou dízimo, ou porque eu sempre ajudo uma caridade. Então, por causa disso, eu consigo isso. Por causa de fazer isso e ser aquilo, eu consigo isso. Não há. Pode voltar para mim? Só para não perder. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pode avançar. Sendo justificados. Só mais uma coisinha que me veio na minha cabeça. Não. Os irmãos ali atrás estão rindo já. Os jovens sabem que eu sou assim mesmo. Eu sempre fico lembrando das coisas. Mas não percam o raciocínio. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, por que nós, igreja evangélica cristã, não batiza crianças? Porque a criança não tem consciência. Por isso nós não batizamos crianças. A igreja católica batiza, com outra visão. Mas a criança, quando ela nasce, ela não tem consciência, ela está em pecado. Mas não, ela é pura. Ela aparenta ser pura, mas a hamartia que está sobre ela é pecado. Por isso que a consciência do Evangelho, a fé em crer em Jesus Cristo, te faz uma justiça de Deus. Por isso nós batizamos em consciência, porque a pessoa está dizendo: não, sim, eu creio em Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente por sua graça. Não foi nada que nós fizemos, nada que nós pudemos ter feito, nada. Simplesmente foi dado. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pode voltar, Gabriel. Então, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé. E essa fé, a palavra de Deus diz que a fé foi dada para o homem. Então, Deus lhe deu a fé para essa sua fé, que não é sua, que Deus te emprestou, para você crer nele. Então, nem a fé que você tem é sua. A fé foi te dada. Pode passar. Até o 28, tá?
mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Bom? Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós primeiro ouvimos o Evangelho, né? Então, realmente, o Evangelho precisa ser ouvido, visto para crer, né? Então, a gente entende que, eu gosto muito, eu carrego comigo essa frase, se necessário use palavras, né? Se necessário use palavras, mas use suas atitudes. Eu creio muito nisso, e realmente tenho testemunhos de vidas que eu alcancei por atitudes. Mas o Evangelho precisa ser dito, pregado, e pregado também na nossa vida, mas como saber se não há quem pregue? Como uma pessoa pode saber sobre Jesus se não há quem fale de Jesus? Então o Evangelho tem que ser dito, e quando o Evangelho é dito, essa fé que não é a sua fé, mas é emprestada a você, ela te faz crer por causa de um Espírito, o Espírito Santo, que convence o seu coração. É muito legal pensar nisso, porque é você aqui, eu aqui, e aí aqui está Deus, estão falando de Deus para mim. Só que Deus já me deu uma coisa para acreditar nele. E aí, essa coisa é ativada para acreditar nele, e ele vem sobre o meu coração e me convence que ele é ele. Faz sentido? E aí esse Espírito Santo me convence, na verdade, e aí eu aceito. E quando eu aceito esse Espírito Santo que é ativado, que é onde eu vou começar a falar agora, ele é o responsável por regenerar o nosso coração, regenerar a nossa vida. Porque é tudo, eu quero que vocês entendam. Eu vou falar sobre, a gente falou sobre justiça, justificados, regeneração e adoção. Isso acontece ao mesmo tempo, no mesmo instante, só que em processos e em naturezas diferentes. Então eu vou falar sobre regeneração agora. Eu só dei uma base de justificados, agora regenerados. Então nós somos regenerados. O que é a regeneração? É um processo, certo? Então no momento, a partir de que você aceita Jesus na sua vida, como seu Senhor e Salvador, o seu coração brota, o Espírito Santo brota, ele vem a partir de existir sobre o teu coração, e aí você começa num processo de regeneração ou santificação. E essa santificação, todos que creem em Jesus Cristo que estão aqui, pode fazer 40 anos, 50 anos, um dia que você crê em Jesus Cristo, você está sendo um processo de regeneração, você está sendo santificado, é um processo de santificação, na verdade. Então todos aqui estão em processo de santificação. Mas essa regeneração começa, que é um processo. Pode colocar para mim em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Aqui tem outras versões que dizem, mas e ele não pode continuar no pecado, também diz, e ele não peca. É uma expressão forte, como assim eu não peco? Mas é uma expressão verdadeira. Como assim? O pecado estava sobre nós. Quando nós cremos e temos a justiça de Deus, e nós cremos que sim, Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Todos os meus pecados, todos os meus pecados, todos os meus pecados. Levou sobre si. Até isso não faz sentido. Então, se eu pecar amanhã, ele levou? Levou. Natan, isso está errado? Não, isso não está errado, isso é graça. Isso é graça de Deus. Tá, Natan, então significa que se eu fizer qualquer coisa, eu ainda vou ser perdoado e salvo? Sim. Mas não significa que você vai viver na libertinagem, não significa que você pode fazer o que você quiser. Até porque nós sabemos que é crime dar um soco na cara de alguém na rua. E aí você fala, então, se era pecado dar um soco na cara de alguém na rua, eu vou poder dar porque eu vou estar perdoado. Aí você vai lá, vê o fulano e dá um soco na cara do fulano. E o fulano vai lá e te dá um soco na cara. O que aconteceu? Bom, é uma lei natural, né? Então, a gente entende que nós não vivemos uma libertinagem, nós vivemos uma liberdade. Isso tem muita diferença. Nossos pecados foram perdoados para nós vivermos uma vida diferente, uma vida nova. Não mais com peso de condenação e medo e essas coisas ruins. Não. Agora nós vivemos uma vida boa, paz, perfeita. Isso não é uma ilusão. Isso é o Evangelho de Deus. E nós vivemos conscientes de que, tudo bem, eu sou perdoado em Cristo Jesus, mas isso não significa que eu vá pecar porque eu quero pecar, ou não significa que eu vá intencionalmente fazer algo errado. Porque a nossa reação natural do amor de Deus é amar.
E quando você ama, você não fere você e você não fere o próximo. Espero que vocês prestem atenção nisso. Pecado é quando fere o próximo ou a você mesmo. Tudo que fere você ou ao próximo é pecado. Então, quando nós recebemos em consciência e acreditamos nesse real amor, nós não escolhemos machucar o próximo, porque nós somos amados de uma maneira tão constrangedora que eu não consigo te machucar. Eu não consigo me machucar, me fazer mal, porque eu entendo que isso se chama regeneração, ok? Isso é um processo de santificação. Todos nós temos nossas falhas, nossos erros, mas nós não vivemos mais no pecado. Por que nós somos nascidos de Deus? Próximo, não sei se é próximo, ou só esse? Só esse, né? Pode passar para o próximo. O Tito 3, 5. Esse? Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ali no versículo que eu li anterior, estava dizendo sobre uma semente colocada em nós, né? E essa semente é o Espírito Santo. Então, essa semente como o Espírito Santo, nós podemos realmente imaginar uma semente, ela vem a brotar e ela vem a crescer, e ela vem a se enraizar, ela vem a criar um processo, e ela se torna uma árvore, mas isso é um processo. Então, essa é a regeneração, que é o Espírito Santo que convence o nosso coração a uma mudança. Isso tudo acontece no momento que você crê em Jesus, ok? E essa mudança, essa regeneração e essa salvação, ela nos leva a ter a consciência, ou melhor, a participar da adoção. E é onde vou trabalhar um pensamento um pouquinho maior aqui com vocês. A adoção. João 1,12. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, a todos que creem no seu nome. Então, todos que receberam e creram, né? Receberam e creram. Receberam, vamos lá, o Espírito Santo, o regenerador, e creram na justiça de Deus, se tornaram filhos de Deus. Então, isso é uma coisa que parte. Eu gosto muito de, quando era pequenininha, minha mãe me ensinava isso, eu acho muito legal. Primeiro nós ouvimos o Evangelho desce ao coração, isso, faz sentido na mente e nós declaramos. Era isso, né? Então nós ouvimos o Evangelho, ele vai ao nosso coração, ele nos convence, ele faz sentido, e aí nós declaramos, ou esse declarar é viver, e nós vivemos o Evangelho. Eu gosto muito desse, é muito simples, mas é real. Então, nós cremos, nós recebemos, e aí nós nos tornamos filhos de Deus. E essa filiação, essa adoção, porque nós éramos órfãos, porque nós escolhemos ser órfãos. Pô, Nathan, mas eu não escolhi, eu não estava lá com a Adão, eu escolhi comer. Não interessa, você faz parte da humanidade, você faz parte desse sangue que estava caído. Somos humanos, isso nos une, isso nos faz sermos iguais, em algum sentido. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, e essa filiação, ela tem algumas bênçãos, pode-se dizer, que vem junto. Porque ser filho de Deus, é ser filho de Deus. Se eu fosse filho do homem mais rico de Balneário Camboriú, eu sou filho do homem mais rico de Balneário Camboriú. Mas eu sou filho de Deus. Sou filho do pastor mais bonito da igreja. Dá uma risadinha, né? Então, essa filiação nos diz que nós fazemos parte de uma família. E Jesus deixa claro que Jesus sempre disse: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou o primeiro filho de Deus. Eu sou o primeiro filho de Deus. Eu sou seu irmão. E aí Jesus começa a trazer uma mentalidade nos tempos que ele estava andando ali ainda, e Paulo também revela isso, de que todos nós somos irmãos. Irmãos que nos unem em Cristo. Então, um filho naturalmente recebe uma herança. Um filho naturalmente filho naturalmente recebe uma herança.
Mesmo um filho adotado, um filho órfão, quando, vamos lá, a gente adota um filho de um lugar e traz para nós, a documentação legítima, ela passa o que nós temos para quem nós temos, né? Então a gente tem algo, tem a documentação e passa para o filho. E com Deus, nesse sistema, não sei se a palavra certa é se usar, mas com Deus isso funciona, é isso que dá. Com Deus a gente tem uma herança, onde eu quero chegar, a herança de Deus, que são bênçãos, e eu quero falar um pouquinho sobre essas bênçãos. Pode abrir Romanos 8, 14 ao 16. Não dá para saber, daí eu fico meio perdido. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pode cair. Volta aí. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você se sente filho de Deus? Pode avançar. Pois vós não recebestes um espírito que os escravize, para andardes uma vez atemorizados, com temor, com medo, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar de Abba, Pai, Papai, Paizinho. Um tempo atrás eu tive o entendimento de que, poxa, nem todos que escutam a palavra Pai podem se contentar com isso, certo? Porque nem todos têm ou tiveram um bom pai, ou um pai exemplar, um pai que era um referencial de algo bom. Então, eu creio que não, nas pregações ou no propagar o Evangelho não deve se negar a palavra Pai para não... Estão comigo, né? Para não fazer com que o outro ache que Deus é ruim. Mas se deve propagar mais ainda a palavra Pai para mostrar que esse é o exemplo de Pai. Entende? Faz sentido? A gente continua falando, não, Deus é Pai. Deus é Pai de amor. Para que as pessoas venham entender, os homens principalmente, entender que isso é ser pai. Isso é um referencial de pai. Eu digo homens quando o homem se torna pai, né? Mas todo mundo deve entender, cara, este é um referencial de pai. Não mais aterrorizados, não mais com medo, né? Tem outras expressões, não sei, essa não está na NVI, estava lendo na NVI agora há pouco. Mas não devem mais andar ou viver de maneira ansiosa, de maneira amedrontada, com temor ruim. Não. E aqui é o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, uma bênção de Deus, a liberdade de não sentir mais medo. Não estou dizendo que você não pode sentir mais medo de cobra, mas medo, talvez você, sei lá, que alguém da tua família possa morrer amanhã no hospital. Não é esse tipo de medo, é o medo de relação, medo de você com Deus. Medo onde a gente vive numa sociedade, numa cultura que falar com Deus, as pessoas, qualquer um fala, eu falo com Deus. Mas se você puxar a história da humanidade, falar com Deus era algo muito distante. A gente ainda vê alguns lugares, algumas igrejas que, soberano, Deus onipotente, não estou julgando, mas é como se colocasse ele tão longe que tem que fazer um discurso enorme para poder falar com ele. Não é assim. Ele quer que nós o chamemos de Abba Pai, de papaizinho, e esse Abba significa uma relação íntima. Só um filho chama o pai de papaizinho. E essa é a relação que Deus quer conosco. Ele não quer uma relação distante de você novamente tentando algo para alcançar Ele com palavras ou com expressões bonitas ou com postura. Não, é papaizinho. Sabe, só eu posso chegar para o meu pai e apertar o umbigo dele. Vocês não podem. É uma relação íntima, entendeu? Então é essa questão, é essa expressão que Deus quer. Pode avançar. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Novamente, o próprio Espírito testemunha que somos filhos de Deus. Então a primeira bênção que eu quero compartilhar com vocês é essa liberdade. E essa liberdade, puxando mais além, é uma liberdade que agora você é livre do teu desejo. Como assim? Cara, agora você não precisa mais viver
dependendo das tuas vontades. Você não precisa mais viver alimentando toda hora esse teu ego, que se infla cada vez mais, que hoje em dia cada vez mais esse ego nas câmeras, nas vitrines, na social, você não precisa mais viver dessa maneira. Agora você não é mais preso aos teus desejos desencontrolados, sabe? Você não precisa mais viver dessa maneira, agora você é livre. Uma pessoa que vive no mundo e é do mundo, ela não consegue dizer não para uma vontade. Eu digo uma vontade que ela consiga alcançar, né? Talvez uma vontade, sei lá, tipo, eu quero ter uma Ferrari, eu quero nem trabalho. Não, isso é um desejo, mas não alcançável. Até ainda é um desejo. Mas enfim. Agora nós não vivemos mais presos a isso. Porque agora nós temos uma liberdade que convence o nosso coração de que não, eu não preciso disso. Não, eu não dependo disso. Não, eu não vivo por isso. E a consciência começa a ser regenerada, transformada. Hebreus 4,16. Mais uma vez. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. A fim de recebermos misericórdia, a fim de estarmos na misericórdia, de estarmos ali naquele trono, encontrarmos graça, favor merecido, colo, pai, aba, que nos ajude no momento de necessidade, dificuldade, no momento que precisamos. Então, ali onde eu quero chegar é que, mais uma vez, é que nós podemos chegar com confiança a Deus. E eu não sei você, meu irmão, mas talvez a tua consciência por muito tempo dizia que você não podia chegar a Deus quando você pecasse, se fizesse algo de errado. E aí, na tua cabeça, talvez, vão te ensinar de que quando você peca, o Espírito Santo sai, está longe. E aí, quando você faz algo de errado, você está longe de Deus, você está distante. Não, meu irmão. O Espírito Santo, ele está em você. Eu gosto da expressão selado. Você foi selado pelo Espírito Santo. Ele habita em você. Então, quando você fazendo algo errado, o Espírito Santo está ali. Talvez você não dê ouvidos a ele para não fazer algo errado, porque ele convence o teu coração da justiça, do juízo, da verdade, ele te convence. Mas ele está ali. E a questão onde eu quero pautar é que eu mesmo, sendo novo, quando alguns tempos atrás, quando eu fazia algo errado, eu tinha mais vontade de me afastar mais ainda de Deus, porque eu estava fazendo algo errado. Mas o Evangelho ele é muito, talvez, ilógico para a razão humana, que Jesus deixa claro, cara, você pecou, cola na cruz. Você errou, vai mais perto de Deus. Porque é ali que Ele vai te revelar a verdade, vai iluminar o teu caminho. E aí você vai parar de errar. Agora você erra e você se afasta da cruz, e teu braço está indo tentando com energia vital. Agora quando você novamente tenta se ligar à cruz e se liga, e aí você começa a ser transformado por essa imagem, essa semelhança de Cristo. Amém? Mais uma bênção. Em Romanos diz que nós somos corpo de Cristo. E isso para mim me deixa muito feliz. Isso realmente é uma bênção que eu sou muito alegre. Você e eu, irmão, nós fazemos parte do Evangelho do Reino de Deus. Você e eu, irmão, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte daquilo que foi começado, iniciado há mais de 2000 anos atrás. Não parou na cruz. A cruz foi o início de um novo mundo. E esse início de novo mundo está aqui hoje agora, e eu estou agora vivendo esse reino de Deus, esse Evangelho. E você está vivendo esse reino de Deus, Evangelho, eu estou quieto. Não, mas você está vivendo esse reino de Deus, esse Evangelho. Eu estou sentado, não, mas você está vivendo. E essa parte, isso me deixa muito animado, porque realmente eu tenho um chamado, um coração inclinado para ser os pés, eu acho. Não sei qual seria a melhor expressão, os pés desse corpo. Porque eu gosto de falar do Evangelho, eu gosto de pregar o Evangelho. Eu gosto de levar essa boa nova. Então, isso me deixa muito animado, porque, sim, cada um tem uma função. Meu irmão aqui, ele é muito bom nisso, ele é bom naquilo, o irmão é bom na palavra, o irmão é bom no som, a irmã é boa na costura. E aí você consegue ter a mentalidade, com essa regeneração do Espírito Santo, de que todos os dons, todas as qualidades que você tem, você pode usar a favor do reino. Natan, eu não sei fazer nada. Falei isso para os jovens. Natan, eu não sei fazer nada. Você não sabe o quê? Eu não sei fazer nada. Hã? Eu não sei fazer nada. Tá, mas você está falando. Então você sabe falar. Então use isso. É simples. O viver no Cristo é simples. As pessoas que complicam, a religião que complica. Então nós fazemos parte do corpo.
E também nós recebemos a influência consoladora do Espírito Santo, que isso também é muito prazeroso. Emmanuel, Deus conosco, Deus sempre conosco, Deus sempre conosco, Deus sempre conosco, na dificuldade, na aprovação, na adversidade, Deus sempre conosco. Está dando tudo errado, Deus sempre conosco. A gente tem que se agarrar na palavra de Deus, na palavra viva e eficaz, e colocar no coração e declarar: Deus sempre comigo, Deus sempre comigo. Está difícil, Deus sempre comigo. Está como Deus sempre comigo, Deus está comigo. Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. E aí você crê e você entende que esse Espírito Santo ele é tão acessível quanto o ar que você respira. Eu digo por mim, por minha experiência de vida, como é bom conversar com o Espírito Santo. No dia a dia, gente, eu particularmente não tiro um tempo do meu dia para dobrar o joelho e orar. Eu estou pegando ônibus, eu estou falando com Deus, eu estou andando bicicleta falando com Deus, eu estou lendo alguma coisa, eu estou ouvindo, eu estou falando com Deus. Com esse Espírito Santo, que você cria um vínculo, uma intimidade com Ele, e é uma atividade diária, é diário, é uma conversa, é eu tentar conversar, não sei, alguém que eu não conheço. Eu não conheço você. Eu tentar conversar com você, a gente tem que criar uma intimidade, uma relação. A gente começa com: oi, tudo bem? Não? E essa vai criando um vínculo, até o meu amigo Vitor aqui. Pô, eu abraço ele, beijo ele, estou ali com um carinho, a gente sai para dar, faz coisa. É uma intimidade mais próxima. E com o Espírito Santo é a mesma coisa, é uma relação pessoal que você tem em comunicação. Então essa é uma bênção que nós temos, e nós temos esse acesso, livre acesso em confiança. Amém? Eu estou encerrando. Como sabemos se formos inseridos? Como que nós sabemos? Como que eu sei que eu fui salvo, justificado e que esse Espírito Santo está em mim e que eu vivo o reino de Deus e eu fui adotado? Tem duas maneiras que andam juntas, ou melhor, duas testemunhas que fazem parte disso. A primeira testemunha, que é a do céu, eu quero que abra comigo em 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou, e a nós por meio do Espírito. Espírito maiúsculo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito minúsculo do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ali foram dadas duas testemunhas, mas eu vou tentar abrir um pouquinho. Primeira testemunha que nós temos dessa confirmação, eu fui lendo alguns versículos que faltaram sobre isso, é que o Espírito Santo, ele nos confirma essa presença. O Espírito Santo, quando nós cremos nessa salvação em Cristo Jesus por meio da fé, e temos a convicta certeza de que o Espírito Santo faz parte disso, ele testifica o nosso coração. Ele comprova e te dá a certeza: sim, eu sou salvo. Hoje eu digo para você, eu tenho certeza da minha salvação. Eu lembro tempos atrás que teve as ruas sangrentas, anos atrás. Vou falar, vou te dedurar. E eu era pequenininha, tinha, sei lá, uns 13 anos, 12 anos. E a mãe falava, e ela tem umas piras com o Apocalipse, e ela falava, e gente, aquilo me dava um medo. Vai voltar? Aquilo me dava um medo de ouvir que Jesus ia voltar. E eu tinha dois amigos meus, o Lucas foi para São Paulo, o outro também tá, não sei onde está. E a gente conversava, tipo assim: cara, a gente não vai pra lá, cara, a gente não vai pro céu, cara, a gente faz um monte de coisa errada, o que a gente vai fazer? E aí a gente ouviu falar, eu lembro que tinha ouvido falar que ia até segundo arrebatamento, né? Sei, tem linhas teológicas, segundo arrebatamento, que alguns poucos iriam. E a gente conversava de que a gente seria esses poucos. A gente realmente falava muito sério, tipo assim: cara, quando for segundo arrebatamento a gente vai, certeza. A gente dá um jeito e vai. E na nossa cabeça fazia sentido. A gente conversava sobre isso. E aquilo me gerava um medo. Porque eu não tinha certeza nenhuma da minha salvação, eu nem sabia, porque eu não tinha consciência.
E aí foi passando o tempo e umas dificuldades da minha vida, situações muito difíceis, a minha mãe, com sabedoria, o Espírito Santo nela, me chamou um dia no quarto, foi uma época muito difícil para mim. Eu falei, isso aqui é Jesus? Creio. Isso foi tipo 2 anos depois, 1 ano depois. Você crê que ele fez isso por você, morreu no teu lugar, e você tem uma nova vida? Eu creio. Então você sabe. Naquele momento o Espírito Santo convenceu meu coração da certeza da salvação. E eu nunca mais tive dúvida. Nunca mais. Nunca mais tive dúvida. Nunca mais tive dúvida, porque se eu vou morrer hoje, eu vou morrer. E eu brinco até, né? Cara, a morte é louco. Sei lá, eu posso estar me aventurando por aí e talvez aconteça uma coisa, mas eu não tenho medo mais da morte. Porque nós saímos da morte e fomos para a vida. E essa consciência é dizer que, assim, realmente, o que Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se eu estou vivo aqui hoje, é Cristo, cara, é viver Cristo, é testemunhar Cristo, é mostrar Jesus para os outros, é ver Jesus dentro de mim. Se eu morrer, amém, melhor ainda, mais pertinho que eu estou, mais rápido as coisas vão passar, mas enfim, a gente não espera a morte, porque a gente sabe que Cristo é melhor que a morte. Ok? A gente não espera morrer. Tem uns que esperam, né? Mas enfim, tudo certo. Eu espero realmente, meu irmão, se alguém te perguntar, se você morresse hoje, você teria medo? Você tem certeza da situação? Espero que, sinceramente, o Espírito Santo que convence da verdade te traga essa testificação. Sim, eu tenho certeza da salvação, porque o Espírito Santo está em mim e eu creio em Jesus Cristo. E o outro testemunho é o Espírito nosso, o nosso Espírito minúsculo. O nosso Espírito minúsculo, ele também testifica com o Espírito Santo que revela a verdade. Como assim? Nós cremos e recebemos e vivemos neste Cristo, nessa verdade. O nosso Espírito, naturalmente, que está ligado com o Espírito Santo, vai testificar por meio do quê? Dos nossos frutos, das nossas obras. Então nós não fazemos as coisas para tentarmos conseguir algo, nós fazemos porque nós somos. Eu não faço obras boas para mostrar para Deus que eu sou bom ou para mostrar para o próximo que eu sou bom. Não. Eu faço as obras boas porque eu sou amado, porque eu sou filho de Deus e o Espírito Santo está em mim. Então flui naturalmente frutos de bênção. O que é isso, frutos de bênção? Frutos de bênção é você conseguir perdoar alguém que você guardava muito rancor. Isso é uma bênção. Você não conseguiria antes. Pela tua força você não conseguiria. Fruto de bênção é você ter paz em meio ao caos, que é o Espírito da paz que está sobre nós. Enfim, vai testificando, vai mostrando que antes você fazia uma coisa e agora você faz algo diferente. Você fala, isso não veio de mim, isso veio do Espírito. E essa é a testificação. E pode ficar de pé, eu quero encerrar. Eu queria encerrar realmente fazendo uma pergunta para você. Você tem o Espírito que testifica com o Espírito Santo? A tua vida ela é diferente? Você saiu da morte, foi para a vida e realmente você não está na energia residual, mas numa energia viva. Você realmente se sente filho de Deus? Se tua resposta é duvidosa, tua resposta é não, eu quero fazer uma oração para você. E se caso a tua resposta for sim, que bom, eu fico feliz. Eu realmente fico feliz. Porque isso inspira. Inspira uma resposta sincera dizendo sim, eu vivo Cristo. Sim, eu faço diferença. Isso inspira a gente. Amém por você. Amém também por você que duvida. Vamos hoje passar isso. Sei que acho que alguém está esperando falar sobre o batismo. Sei lá. Esse é um ato simbólico, nós sabemos disso. O real batismo é o batismo de fogo, o batismo sincero de coração. Este é um ato simbólico do qual a pessoa é convicta da salvação e ela anuncia publicamente, porque ela faz o que faz.
Quando a pessoa está sobre as águas, como ato simbólico de João Batista, é dizer para quem está que sim, eu creio no meu Jesus. Eu creio nele. E eu mostro isso para o mundo. E eu não tenho vergonha de expor isso. Então, eu vou fazer uma oração com vocês. Primeiro eu vou orar e depois eu vou fazer uma oração para aqueles que têm dúvida no coração, aqueles que querem realmente sentir filhos de Deus, que transformam o mundo. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu posso me chegar à confiança, eu posso me chegar leve diante da Tua presença. Obrigado porque sim, a Sua presença está aqui. Obrigado porque meus irmãos podem ouvir e compartilhar deste Evangelho e a gente pode crescer em comunidade, crescer em amor, em esperança, testemunhar a paz de Deus, testemunhar o poder de Deus, viver de maneira sobrenatural no natural. Obrigado, Jesus, porque você mostrou que o Teu sobrenatural é simples. É viver de maneira sincera, com o coração entregue, sendo regenerado no processo de santificação, para ser mais perto e mais parecido de você, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque por meio do Evangelho você ilumina a face de Cristo. Agora, se você realmente quer receber mais, ou compreender mais, ou não temer, ou poder se chegar com confiança, ou poder realmente sentir esse Espírito da paz, eu vou fazer uma oração e espero que você repita. Jesus Cristo, eu entendi o Seu Evangelho e eu recebo você na minha vida. Eu aceito você como meu Senhor e Salvador. Eu te entrego a minha vida e meus planos. Espírito Santo de Deus, venha morar em mim.